A paz de Cristo Jesus, nesta tarde maravilhosa, em que está chovendo. Vou colocar aqui para vocês. Não dá para eu colocar o que eu estou fazendo aqui, eu mesmo estou gravando esse vídeo nesse canal do YouTube. Mas espero que Deus te abençoe abundantemente com as meditações da palavra de Deus. Para você que... Primeiro vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta tarde. Fala conosco, Senhor, para que possamos aplicar a Tua palavra em nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Para você que está me ouvindo há pouco tempo, você que está começando a pegar a palavra de Deus agora, você que até aceitou Jesus há pouco tempo, você que não é cristão, mas gosta sempre de ler a Bíblia. Uma das formas de nós lermos a palavra de Deus é que nós temos que partir do princípio em que a Bíblia é um livro cristocêntrico, de Gênesis a Apocalipse. Ela aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, para Jesus aquele que iria um dia vir ao mundo para pagar o preço por causa dos pecados da humanidade, por causa do pecado dos homens. E nesse momento, eu gostaria de abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 15, ou melhor, é o capítulo 18, versículo 15. Isso foi uma profecia que Moisés, ele proferiu antes de sua morte, falando a respeito de um outro profeta que viria a esse mundo semelhante a ele. Olha só que palavra interessante. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, fala assim, ó: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim. Olha só o que Moisés diz: a ele ouvirás. Isso é uma profecia. Moisés, ele falou essa profecia aqui antes de sua morte, antes do Senhor tomar para si, que Moisés subiu um monte e seu corpo desapareceu, todos nós sabemos. Mas ele diz: ao Senhor teu Deus te suscitará um profeta semelhante a mim. Esse profeta iria sair do meio dos seus irmãos, ou seja, do meio do povo de Israel, e seria um profeta semelhante a ele. E nós vemos o cumprimento desta profecia de Moisés no livro de Lucas. Deixa eu abrir aqui, desculpa às vezes a falha do vídeo, mas no livro de Lucas, o capítulo 17, nós vemos a explicação dessa profecia aqui. O título desse capítulo é a Transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a seus irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, faremos aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos, não temais. Então ele, levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Essa passagem ela é interessante, porque quem conhece a cultura judaica, nós até podemos ler isso na palavra do Senhor,
a importância que os judeus eles dão a Moisés e a Elias. Sempre, quando nós lemos a palavra, nós vemos o debate entre Cristo e os fariseus falando. Os fariseus sempre dizendo: nós temos a Moisés, nós obedecemos a lei de Moisés. E talvez você não saiba, alguns até saibam, mas em toda a Páscoa judaica, eles deixavam a cadeira vazia, que eles diziam que era a cadeira de Elias, a cadeira do profeta Elias, que um dia viria preparar o caminho do Messias. Mas aqui neste monte, aparecem em visão Moisés e Elias diante do Filho de Deus. E é interessante que Pedro, ele toma a palavra, e eu creio que quando Pedro toma a palavra foi profeticamente falando, porque quando nós estamos na presença de Deus, há uma unção de profecia, há uma unção que nos leva a tomar atitudes proféticas por causa da presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que é o Espírito de profecia que atua em Cristo. E naquele momento Pedro, eu creio que tomado pelo Espírito Santo, ele pede para fazer uma cabana para Moisés e para Elias. É o que diz aqui, ó. O Senhor Jesus, ele se transfigura e ele fica como o sol, e as suas vestes se tornam brancas como a luz. E eis que lhes aparece Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. É interessante nós notarmos que os judeus eles tinham Moisés e eles tinham Elias, mas eles não conheciam a figura do Filho. Hebreus capítulo 1 diz que, havendo Deus outrora falado aos pais de muita maneira, a nós pelos profetas, falado pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Então nós vemos aqui a profecia de Moisés se cumprindo, que Moisés diz: olha, o Senhor vai levantar dentre os seus irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvi, e olha a voz que sai do meio da nuvem. Ela diz: e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Por que se ouve essa voz a ele ouvir? Porque certamente o judeu, ele ouvia Moisés e ele ouvia Elias, mas ele não estava acostumado a ouvir Jesus. E mais à frente, Cristo diz: olha, essa voz veio, não foi por minha causa, foi por causa de vocês. Então Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias que veio para salvar, para nos redimir dos nossos pecados. E ele, todos os momentos, o Pai tem dado testemunho do seu Filho, tem dito para nós: olha, a ele ouvi o meu Filho, ouvi os seus ensinamentos, ouvi as suas histórias, a ele ouvi, a ele crede no seu Evangelho, crede nas suas palavras e sereis salvos. Que neste momento você venha entregar a sua vida para Jesus, que nesse momento você venha se arrepender dos seus pecados e creia nas suas palavras, creia nas palavras que saiu da nuvem, a ele ouvir, porque Deus, ele não mente. Deus, ele manda nós ouvirmos, porque se nós ouvirmos a sua voz, nós iremos bem. Ore comigo nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te glorifico, te agradeço por este momento agradável. Abençoe esse irmão, essa vida que me ouviu nesta hora, Pai. Abençoe o seu lar, abençoe em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus te abençoe nesta hora.